Eu avisei. É, eu avisei que as New Clouds seriam o próximo grande boom do mercado. Hoje a CoreWeave e a Nebius acabaram de reportar seus resultados e as ações estão subindo 20, 30%. E tá aí, vamos falar desses resultados. Kevin aqui, pessoal, e é muito bom quando a gente consegue acertar bem uma tese. Eu acho que ainda tem muito upside na mesa, mas eu quero aproveitar esse vídeo para falar exclusivamente dessas teses de New Cloud que reportaram agora, começando pela CoreWeave e pela Nebius, que ambas reportaram seus resultados e estão tendo reações absurdas agora no mercado. A CoreWeave está subindo cerca de 20% aqui depois desse resultado. Olha só o gap que ela abriu, né, na abertura. Já abriu aqui com cerca de 21% de alta, tá subindo aí 19% nesse momento. E a Nebius também, que abriu muito forte, né, já abriu aí com uma alta de 17% e agora sobe quase 30% na máxima do dia. Resultados muito fortes de ambas as empresas e é muito em linha com o que eu já vinha esperando dessas empresas de New Clouds. Eu acho que esse resultado desse trimestre, das duas, só reforça ainda mais a tese. Né, a gente fez o último vídeo aqui na semana passada falando sobre a posição do Michael Burry, que abriu um short em Nebius na semana passada. Ele, inclusive, adicionou mais a esse short ontem, um dia antes do balanço. Eu acho que ele deve estar agora doendo, né? Talvez o Ken Griffey tenha que chegar pra ele também. Se ele perder a mão aí, ele vai ficar igual o Leopoldo e o Ken Griffey vai ter que vir pra resgatar ele. Vamos ver. Mas vamos lá, vamos falar primeiro da CoreWeave, que reportou ontem. Tiveram algumas coisas que eu quero chamar a atenção. Não vou, né, falar absurdamente no detalhe o balanço, mas eu quero trazer e chamar a atenção para algumas coisas, tá? Por exemplo, no caso da CoreWeave, eu acho que quando a gente fala dos highlights aqui financeiros da empresa, ela reportou 2,6 bilhões de dólares de receita, tá? Acima das estimativas do consenso do mercado. Ela alcançou um backlog de 104 bilhões de dólares, o que é muito grande. A gente vai falar disso, mas é um backlog enorme, mais de 100 bilhões de dólares para os próximos anos. O EBITDA de 1,5 bilhões, e o que chama a atenção aqui são esses 59% de margem. Então essa margem EBITDA, ela é muito, muito forte, tá? Eu não esperava uma margem tão boa dessas empresas de New Cloud, e essa margem tem subido, tem aumentado, então eu acho que a gente vai acabar vendo margens mais altas dessas empresas do que o esperado inicialmente. E aí os pontos de atenção são, obviamente, né? A gente tem aqui o CAPEX muito alto, cerca de 10 bilhões de dólares de CAPEX, e a empresa ainda não é lucrativa, ela tá dando um prejuízo, tá? De 567 milhões de dólares, também vamos falar um pouco mais disso. Então olha só o crescimento da receita, né? A receita praticamente aqui dobrando, né? Ano contra ano, mais de 112% aqui de crescimento. Muito bom o crescimento da empresa, da receita. Você vê que eles não só estão conseguindo trazer backlog, né? Pra trazer mais receitas pra frente, como eles também estão conseguindo aplicar, né? Colocar a receita que eles já contrataram em prática e no balanço, né? Então não adianta nada você ter um backlog de 100 bilhões, você não consegue transformar esse backlog em receita, que é o que eles estão mostrando que eles conseguem fazer aqui. Aqui a gente tem, né, essa receita mais operacional, né, da empresa, tá caindo porque a empresa tá investindo muito, né, isso faz parte desse business. Você vê também que o lucro, né, também tá vindo cada vez pior, né, porque eles estão com uma dívida muito alta. Essa é uma empresa que é extremamente endividada, a gente vai falar disso. Eles têm mais de 30 bilhões de dólares em dívida. Então o custo dessa dívida, né, os juros que a empresa paga com essa dívida é muito alto, que faz com que ela tenha prejuízo, né. Então isso acaba batendo nos números. A gente olha, né, pro EBITDA que pega esse número antes das dívidas, antes desse incremento, né, ruim do balanço, a gente vê que o EBITDA cresceu muito e com margens altas, tá? O grande lance aqui é, vamos lá, primeiro falando do backlog, né? Olha o tanto que cresceu o backlog, de 30 para 104 bilhões, tá? E a empresa ainda falou que eles fecharam agora, nesses últimos meses, mais ou menos 25 bilhões de dólares de contratos novos para backlogs futuros, ou seja, só nos últimos meses, tá? Isso não tá adicionado aqui, ou seja, tem mais ou menos 20 e poucos bilhões aqui ainda adicionais de backlog que vão aparecer no próximo trimestre, que a empresa já fechou. Isso que a empresa fechou nos últimos meses é praticamente o backlog inteiro deles de um ano atrás. Tá, é esse o nível de crescimento que essas empresas de New Cloud estão tendo. Praticamente aqui mais de 3 vezes, né, o crescimento em relação ao backlog que eles tinham no passado. E olha só que interessante, né? Praticamente 40% desse backlog vai entrar, vai se tornar receita na empresa antes dos próximos 24 meses, antes dos próximos 2 anos. Então a gente pode esperar que 40 bilhões de dólares desse backlog se torne de fato receita para a empresa dentro dos próximos 2 anos, o que é muita coisa. Tá? É muita coisa. E aqui é o ponto que chama atenção, né? Olha o crescimento do CAPEX. O CAPEX das New Clouds também estão explodindo. Por quê? São negócios extremamente intensivos em capital. Você precisa construir o data center, comprar GPUs, preparar toda a infraestrutura para atender os seus clientes que precisam de poder conversacional para rodar inteligência artificial. Então é natural que o CAPEX dessas empresas também estejam explodindo, e por isso que a gente não está tendo lucros, né? Porque as empresas estão tendo prejuízo por conta desse CAPEX muito alto. Então o grande risco dessas teses de New Cloud são justamente em relação a esse CAPEX muito alto que você precisa colocar e o quanto tempo você vai levar para ter o payback disso, né? A gente vai falar disso também. Então, assim, acho que em geral é isso sobre a CoreWeave, tá? Agora, o ponto que chama mais atenção aqui, né, foi esse comentário, né, do CEO durante a teleconferência, que eu quero trazer muito, porque grande parte do problema dessas New Clouds é que o mercado projeta que esse CAPEX que você está investindo hoje, ele vai ter um payback
e em quanto tempo, né, a gente vai ter esse payback, quantos anos vão levar para você ter esse payback. E grande parte, né, do risco é a depreciação. Inclusive a tese do Michael Burry, que foi o que a gente tentou refutar no último vídeo, era principalmente em relação a essa depreciação dessas GPUs, porque o Michael Burry acha que essas GPUs deveriam estar depreciando entre 3 a 4 anos, quando na verdade o que a gente consegue ver é que essas GPUs estão tendo muito mais tempo de vida, né? Uma depreciação de uma GPU de 3, 4 anos é em um mundo antes da inteligência artificial. Hoje em dia essas GPUs depreciam de forma muito mais lerda. Então, olha o comentário do CEO, né? Ele falou que recentemente eles fecharam um contrato para a 100, que é a GPUs antigas, GPUs que são de 2020, ele conseguiu fechar contratos que vão se estender até 2029 em preços atrativos. Ou seja, uma GPU que foi comprada há 6 anos atrás ainda está gerando valor e vai gerar valor até 2029. Ou seja, tem quase uma década de preços aqui que você consegue alugar essa GPU. Então, é isso. Assim, isso praticamente quebra toda a tese do Michael Burry de entrar short nessas empresas, porque você não está tendo uma depreciação tão rápida dessas GPUs, e a gente trouxe justamente este argumento no último vídeo quando a gente falou sobre isso, né? A gente falou, cara, você não está tendo uma depreciação dessas GPUs como foi no passado, e eu trouxe esse gráfico aqui onde mostra, olha só, o preço da Ascend está subindo este ano, o preço de todas as GPUs, né, mesmo que seja pouco, eles estão subindo ainda ao longo do ano, né? Obviamente que as GPUs mais modernas têm mais poder de precificação. Agora, todas estão subindo, né? Por quê? Porque mesmo as GPUs antigas você consegue utilizar para inferência, você consegue utilizar para as pessoas utilizarem inteligência artificial, né? E você deixa as GPUs mais modernas, as mais novas, para treinamento. Então é isso que essas empresas estão fazendo. Elas estão utilizando as GPUs mais modernas, mais novas, mais caras, para treinar novos modelos e deixarem eles mais inteligentes, e usando as GPUs antigas para o consumo, para que as pessoas utilizem inteligência artificial e inferência no dia a dia. Então, este argumento aqui do CEO da CoreWeave é fantástico. Né, e traz para a gente muito do que está acontecendo nesse modelo de poder computacional das empresas. A gente consegue ver que o balanço da Nebius é tão forte quanto o da CoreWeave, e ele também traz outros argumentos que eu acho que vão muito a favor da nossa tese de New Clouds, que eu comentei no vídeo que eu postei também aqui no canal sobre New Clouds, e agora a gente nesse trimestre consegue ver isso se traduzindo em de fato realidade. Olha só o que a Nebius traz para a gente, né? Há mais ou menos um ano atrás, a Nebius estava fechando contratos, tá, por megawatt hora, né? Então, como que essas empresas precificam o produto delas, né? Você aluga poder computacional calculado por megawatt hora que a pessoa está alugando. Então, essas empresas estavam conseguindo vender há um ano atrás cada megawatt hora por 12 milhões de dólares, mais ou menos, tá? Então, esse era o poder de precificação dessas empresas há mais ou menos um ano atrás. Agora, a gente está indo para mais ou menos 20 milhões de dólares de megawatt hora, quase dobrando aqui, né, de um ano contra o outro, em termos de preço médio que você está alugando o seu poder computacional. E a Nebius ainda trouxe que para contratos de curto período, né, seriam esses contratos de onde você não está alugando poder computacional por anos a fio, eles ainda estão fechando por 40 milhões de dólares, né, ou mais de 40 milhões de dólares horas. Esse é o preço que a SpaceX tem fechado, que é o melhor player que mais tem conseguido fechar contratos mais caros do setor. A SpaceX está fechando contratos de 40 a 50 milhões de dólares por megawatt hora. E agora a Nebius também falou que eles estão conseguindo fechar contratos desse patamar para contratos mais curtos, o que é um absurdo. Tá nesse nível de preço, né? Olha só o que a Nebius fala pra gente, né? O payback desse CAPEX que eles estão investindo tá agora em mais ou menos 1 ano e 10 meses. Né? Você tinha praticamente 3 anos antes de payback, né, nos modelos de contratos que eles estavam fechando há um ano atrás, e agora esse payback caiu para 1 ano e 10 meses, ou seja, em menos de 2 anos, todo o CAPEX que essas empresas têm investido em data center vão passar a se tornar lucro no balanço deles. E se você acha que isso é arriscado, olha só que interessante, né? Eles ainda falam que cerca de 50 a 60% do CAPEX, né, que eles estão tendo que pagar, estão sendo pré-financiados com pré-pagamentos, né? Estão sendo financiados com pré-pagamentos dos clientes. Ou seja, você quer alugar 1 gigawatt de poder computacional? Ok, isso custa 50 bilhões de dólares de CAPEX para eu subir 1 gigawatt de poder computacional. Se você quer fazer isso, então já me paga 25 a 30 bilhões de dólares, né, e eu vou usar esse CAPEX para conseguir construir a infraestrutura para você. Ou seja, ainda você não está tendo risco aqui total, né, e financeiro de dívida vindo para a própria empresa, porque os clientes estão pré-pagando eles com esse CAPEX muito alto que eles precisam fazer. Então você tem um payback muito rápido, né, e você está tendo ainda esse pré-financiamento, parte desse risco financiado pelo próprio cliente. A gente viu a notícia recente de que a Nvidia, junto com vários outros parceiros, vão financiar cerca de 500 bilhões de dólares em infraestrutura para inteligência artificial, e esse dinheiro vai para essas empresas, para a Nebius, para a CoreWeave, para essas empresas que são New Clouds, que estão construindo data center. Olha só como a CoreWeave, como a Nebius, né, ela é bem diversificada em termos de posicionamento, né, dos data centers deles. Eles estão agora entrando em Israel, eles têm um data center muito bom aqui na Finlândia, com as GPUs mais modernas que tem, né? O do Reino Unido também, eles têm alguma capacidade forte lá, que é um dos que está tendo problema lá, locais, que a gente também comentou no último, em alguns outros vídeos para trás, né? Então, assim,
você vê que é uma empresa extremamente diversificada em termos de data center, está bem diversificada globalmente, com todos esses fatores positivos e aumentando, né, a sua capacidade também para 5 gigawatts. Então, o guidance deles inicialmente era de entregar 4 gigawatts de contratos esse ano, né, e agora eles estão prometendo 5 gigawatts contratados para esse ano. Isso não é receita na empresa, isso é backlog, né? A empresa vai vender esses contratos e aí ela vai ter que construir esse data center, esse poder computacional para de fato se tornar receita. Então, grande parte do risco dessas teses é a execução. Essas empresas conseguirem executar esses data centers no tempo hábil, né, o mais rápido possível para que isso de fato se torne receita para dentro das empresas. Né? E a Nebius, né, tem alguns comentários interessantes aqui do CEO, né, que eu quis ressaltar. Bom, primeiro ele fala aqui, né, dessa oportunidade gigante, né, que eles estão conseguindo fechar contratos por 40 a 50 milhões de dólares por megawatt, que é um absurdo, né? Eles estão conseguindo fazer isso agora nessas primeiras semanas, aqui nas últimas semanas. De novo, isso daqui é o tipo de contrato que a SpaceX está fechando e que ninguém tem na conta. Tá? Se isso aqui começar a se tornar padrão, ou pior, até começar a subir de preço, essas empresas ainda têm muito, muito para subir. Esses contratos, 70% destes contratos, né, eles estão tendo esses pré-pagamentos de 50% a 60% dos custos que cobrem o CAPEX, né, que tira muito do risco desse investimento da Nebius, das empresas de New Clouds. E agora o pré-pagamento desses deals estão entre 1 ano e 10 meses, que é muito maior, né, muito melhor do que o que tinha há um tempo atrás, que era de 2 a 3 anos de payback. Tá? Então você vê que quanto mais, né, quanto mais caro essas empresas conseguem cobrar pelo poder computacional que elas estão alugando, mais rápido vai ser o payback disso. E olha só que essa aqui acho que é a frase mais interessante que o CEO trouxe, né? Que diferente da CoreWeave, né? A CoreWeave tem um modelo um pouco diferente da Nebula, né? A CoreWeave está fechando mais os contratos, eles preferem ter mais previsibilidade nos contratos que eles fecham, para daí começar a construir o poder computacional, financiar e, de fato, né, montar esse data center. A Nebius está fazendo uma estratégia um pouco diferente, eles estão construindo esse poder computacional já, eles estão conseguindo trazer mais capacidade para dentro do modelo deles, e eles estão, por escolha, não fechando contratos agora. O próprio CEO falou que se eles quisessem, eles poderiam fechar toda a capacidade que eles têm até 2027 disponível, mas ele está segurando, não está fechando esses contratos, porque ele está vendo que os preços estão subindo. Então ele acha que se ele esperar, ele consegue fechar contratos melhores, a preços melhores, né, conforme essa capacidade for entrando de fato em prática. Então, cara, eu nem tenho essa capacidade de 2027 construída ainda. Por que eu vou já me comprometer a fechar esse contrato agora, sendo que eu posso esperar, deixar essa capacidade de entrar de fato disponível e aí meio que leiloar ali para o melhor comprador possível, né? Uma capacidade que já está pronta. Então é isso que é a estratégia da Nebius. Ela é um pouco mais arriscada, mas se o preço desse aluguel por GPU, né, por megawatt continuar subindo, vai ser uma porrada muito forte também nessa tese, nessa empresa. E a gente provavelmente vai continuar vendo, né, toda essa capacidade, esse poder computacional subindo, né? O preço vai continuar subindo, porque como o Rakesh Patel, que é um dos grandes pensadores aqui de inteligência artificial, que a gente pode acompanhar hoje em dia, ele trouxe argumentos muito bons em relação a por que o poder computacional vai continuar subindo, e isso tem muito a ver com o que os modelos, os labs frontier, né, estão conseguindo gerar de receita. Então, a Anthropic está basicamente aumentando em 10 vezes a receita deles ano contra ano. Tá? A Anthropic provavelmente vai fechar esse ano próximo de 100 a 150 bilhões de dólares de receita. Então, você tem a empresa que é o frontier, né, o laboratório que é de cara com o cliente, que está recebendo toda essa demanda gigantesca. Eles estão conseguindo crescer 10 vezes em receita, quando o poder computacional ele só está crescendo 3 vezes e meio ano contra ano. Então, a receita cresce 10, mas o poder computacional só cresce 3 vezes e meia. E aí o Durkesh pensou aqui no quais são as implicações para isso, né? E ele conseguiu chegar em 3 cenários possíveis, que seria, ou a gente vai ter as margens dessas empresas subindo, né, dos laboratórios Frontier subindo, só que as margens da Anthropic já saíram de 40% para 80% com o Fable 5. Então, assim, para quanto vai? 90%? Começa a ficar mais difícil você ter um incremento adicional de margens agora, porque essas empresas já estão com margens muito altas. Ou você tem essas margens subindo, que é difícil, ou você tem o preço do poder do computador subindo, né, que é justamente onde os new clouds vão ganhar. O preço desse poder computacional vai começar a subir, né, que é grande parte da tese de new clouds e que eu acho que faz bastante sentido, porque já que a receita está crescendo 10 vezes, essas empresas vão pagar mais para ter direito a acesso a esse poder computacional na frente de outras. Então o preço por esse poder computacional vai começar a ser leiloado muito mais para cima daqui para frente. Ou 3, né, as empresas vão passar a deixar de usar tanto poder computacional para treinamento e vão passar a usar mais para inferência. Porque para inferência você consegue utilizar GPUs até mais antigas, como a gente falou, você não precisa usar os modelos mais novos, mais fortes, que são mais caros, né? Para inferência você pode usar os mais antigos. Só que esse é um mundo onde as empresas, né, os laboratórios Frontier não querem entrar ainda, né? A OpenAI, a Anthropic, eles não querem parar, né? Não querem abrir mão de treinamento agora, né? Eles querem continuar investindo muito pesado em treinamento. Inclusive, grande parte da estratégia dessas empresas é investir forte, né, em treinamento de inteligência artificial, lança um modelo mega forte, como o Fable 5, como o próximo GPT, né, o próximo chat GPT que vai ser lançado também. Você coloca na mão dos clientes, paga um pouco a inferência ali para eles usarem esse
esse novo modelo mais forte, deixa eles se apaixonarem por esse modelo e aí você consegue financiar o próximo modelo. Né? Se essas empresas abrirem mão de fazer treinamento agora, seria o mesmo que assumir que a inteligência artificial meio que chegou num platô. Né? A gente não vai conseguir mais ter modelos mais inteligentes, mais eficientes, que não é o que essas empresas querem. Elas querem continuar treinando. Então, provavelmente o treinamento também é algo que vai continuar crescendo, por mais que a inferência também esteja subindo e grande parte do valor, né, dessas teses de clouds, de provedores de poder computacional para IA, vem da inferência porque é uma receita mais recorrente, mais duradoura, mais forte para essas empresas, né, mais lucrativa no longo prazo. Só que o treinamento também é onde está o pricing power nesse momento e as empresas laboratórios de fronteira vão continuar fazendo treinamento com certeza, melhorando os modelos e a gente vai continuar vendo essa dinâmica que eu acho que só ficou mais otimista e mais positivas para as empresas de New Cloud. Alguém vai precisar salvar o Michael Burry, porque ele tá enrascado agora com esse short na Nebius. Se ele não zerar, ele vai talvez aí tomar uma chamada igual o nosso amigo Leopold tomou. O Ken Griffin vai vir para resgatar ele. Por esse vídeo é isso, muito obrigado. Considerem se inscrever no canal. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Ajudem a gente aqui a crescer o canal. A gente tem uma live ao vivo todos os dias, das 10 da manhã ao meio-dia e meia, onde a gente tá operando o mercado americano aqui no canal. Tá? Então quem quiser aprender a como operar lá fora, ouvir mais sobre essas teses, a gente comenta elas diariamente e a gente faz operações ao vivo aqui no canal, todos os dias das 10 da manhã ao meio-dia e meia. E a gente tem o nosso grupo fechado, o link tá aqui na descrição, é de graça. Basta você clicar, ir no site, preencher o formulário e você recebe automaticamente o link para entrar no nosso grupo fechado, que também tá bem legal, as discussões, cheio de engajamento, a gente manda notícia, informação de mercado, todas essas teses, é bem focado no mercado americano, que é onde a gente tá enxergando valor nesse momento com essas teses de IA. Se você também quer participar disso, tá aí o convite. É isso, muito obrigado e até mais!